eu sumi por bastante tempo. Eu acho que o meu último vídeo foi há 3 meses atrás, se eu não me engano. E esse vídeo aqui vai ser pra falar sobre o porquê eu sumi, exatamente, que é o primeiro período da graduação de psicologia, especificamente na Universidade Federal de Pernambuco, tá? Que é onde eu tô tendo a minha experiência universitária. Então, eu me chamo William, tenho 19 anos, tô atualmente cursando psicologia, ingressei agora no segundo período, então eu passei uma gama de tempo aí sem estar trazendo vídeo aqui pro canal e vocês vão entender o porquê disso agora. Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre como foi a minha experiência no meu primeiro período da faculdade, tá? Então, como de costume aqui com todo o vídeo do canal, eu tenho aqui o caderninho que eu faço nossas anotações e eu vou estar comentando um pouco sobre isso. Tá legal? Então, vamos lá. E na Universidade Federal de Pernambuco, a gente vai estar tendo aí 5 disciplinas, tá? No curso de psicologia no primeiro período. Isso da carga horária obrigatória, tá? Então, a gente vai ter aí a psicologia do desenvolvimento, tá? A gente vai começar introduzindo ela no primeiro período. A gente vai ter os processos cognitivos, algo que em outras universidades talvez vocês conheçam por processos básicos ou processos cognitivos básicos, que é o que vai dar introdução aos processos de atenção, memória, aprendizagem, enfim. Talvez eu possa fazer um vídeo falando só sobre as disciplinas, as matérias em si, as cadeiras da faculdade, tá? Como foi pagar elas, como elas funcionam, mas não é a ideia desse vídeo agora, eu não vou me aprofundar nas cadeiras em si, beleza? Então, a gente vai ter aí os processos cognitivos, a gente vai ter as controvérsias na psicologia, tá? Essa matéria é um pouco... Acho que o nome tá deixando bem claro, ela vai tratar das controvérsias na psicologia, então é aí que a gente vai começar a refletir sobre alguns temas que vão fazer você começar a entender que muita coisa depende, tá? Você vai começar a questionar as suas crenças, vai começar a questionar o que você acha, você vai explorar diversos temas que são de fato controversos e sem a menor intenção de encontrar uma resposta para a pergunta que é proposta naquele momento. Então é uma matéria muito mais reflexiva. Tá? Então, além de controvérsias em psicologia, a gente vai ter os processos socioafetivos, que é onde a gente vai estudar coisas como a motivação e as emoções, por exemplo. E, por último, a gente vai ter a neuroanatomia, que, como o próprio nome já diz, é a anatomia do sistema nervoso. Então, é lá que a gente vai entender os conceitos de delimitação do corpo, a gente vai entender o nome das estruturas, as estruturas ósseas, as cavidades, enfim, todo esse, o escopo, né? O que compõe o nosso sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, a partir disso, tendo em vista que eu não vou me aprofundar aqui nas disciplinas, eu quero só conversar um pouco com vocês como tem sido a minha experiência, né? Como foi a minha experiência no primeiro período, agora que hoje dia 9 de maio, eu terminei a minha primeira semana no segundo período. Então, já faz um tempinho aí que eu terminei o primeiro período. E, cara, foi uma experiência que foi muito enriquecedora, né? Há um tempo atrás eu trouxe um vídeo falando como foi o meu primeiro mês na faculdade. E aí eu pude perceber que várias coisas mudaram de lá pra cá. Tanto pra melhor, algumas quanto pra pior. E quando a gente entra na universidade, a gente entra com os olhos brilhando, né? Então, a gente sempre acha tudo máximo, a gente sempre acha que tudo é muito divertido porque é tudo muito novo. Então, é muita pessoa nova, os professores são muito legais, os conteúdos são muito legais por serem novos também. Tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso. E aí, com o passar do tempo que você vai estabilizando, você começa a ver como de fato é na realidade. E não tô dizendo que é ruim, tá? Eu vou chegar lá. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências boas, as minhas experiências ruins dentro desse período, a minha experiência universitária. Vamos começar aqui pelo que tem de bom, ok? Vou dar prioridade a isso. Alguns pontos bons que eu coloquei aqui no caderno são, primeiramente, conhecimento novo, tá? Então, obviamente, a gente está iniciando uma graduação, é como se a gente estivesse, de novo, sendo realfabetizado para uma nova disciplina, para uma nova área do conhecimento, algo que você nunca estudou, que você tentou pra caramba entrar, conseguir ingressar e começar a estudar de novo, do zero, do início, sem saber, tá? Então, a gente entrar de novo naquela onda de eu não sei, eu vim aqui para aprender, eu vim aqui para entender desde o início como é que funciona essa área do conhecimento, que no caso é a psicologia. Então, o fato de a gente poder ter acesso a um conhecimento novo, ao menos novo pra gente, é muito gratificante, tá? Então, a gente vê que a gente inicia sem ter muita noção das coisas, ou com um conhecimento muito básico, um conhecimento muito prévio, de vez em quando um conhecimento que é muito enviesado, um conhecimento que não tem a mesma lapidação, né? Que vai ter no final. Então, não é como se eu já tivesse saído do primeiro período sabendo tudo que eu vi lá, mas a gente tem um aprimoramento do conhecimento, a gente tem um aprimoramento do saber, a gente aprende novas coisas. E isso é muito importante, tanto para que a gente consiga se tornar um profissional, quanto para que a gente consiga se moldar quanto indivíduo, né? Então, aprender coisas novas, pelo menos para mim, é um ponto muito, muito importante, muito bom, muito gratificante, né? Principalmente quando a gente vê o início do período, o início da graduação, que a gente não tem tanto conhecimento assim, e como a gente termina esse primeiro período, essa primeira fase, né? Dessa etapa, que vai durar bastante ainda. É isso, o conhecimento novo para mim é um dos melhores, dos pontos assim cruciais. Acho que a gente poder explorar esse novo mundo que é gigantesco, tá? A psicologia tem muita coisa mesmo. Então, poder explorar isso é bom demais. Segundo ponto positivo é as pessoas que estão na faculdade. Então, a gente vai ter
novas pessoas como colega de classe, a gente vai ter novos professores, não vão ser mais os professores que nos acompanhavam no ensino médio, a gente vai ter contato com pessoas que nem são do nosso próprio curso, tá? Então, vão ser pessoas de todos os outros campos que estão ali convivendo no mesmo ambiente, sejam nos restaurantes universitários, sejam nas áreas de lazer, digamos assim, nos momentos em que não se está tendo aula, né? Nas bibliotecas, enfim. A gente tem uma gama de movimento de pessoas lá dentro que é exorbitante, tá? É muita gente dentro da universidade, muita gente diferente, de lugares diferentes, é um local que engloba todo o país e não só aquela região como é na escola, em que a gente está acostumado a os bairros dos nossos colegas de classe. É um ponto importantíssimo e, inclusive, é um dos pontos cruciais que eu daria até mesmo como dica para a universidade, tá? Tudo fica mais fácil quando você tem amigos, e é muito importante que você consiga fazer amigos, colegas, enfim, relacionamentos dentro da universidade. Deixa tudo mais leve e fica muito mais fácil de levar, porque vai por mim. Embora o primeiro período seja tranquilo, de certa forma, ele não vai deixar de ser puxado, tá? Tudo tem os seus desafios, principalmente para quem é novo. Fazendo, de fato, amizades, deixa tudo mais leve, todo mundo distribui o peso ali e se ajuda nos momentos em que é necessário, com provas, trabalhos, etc. Dentro desse escopo em que conhecer novas pessoas é muito importante, que eu considero um ponto muito positivo, entram os professores, tá? Que em grande parte, eu não sei se todos, mas pelo menos a maioria, vai ter ali um doutorado, um pós-doutorado. Você abre o currículo dos caras e eles rodaram o mundo todo, tá? Então, assim, é absurdo, e a gente pode ter contato, a gente pode ter um acesso um pouco mais facilitado a essa galera. Então, é algo que eu tenho tentado aproveitar o máximo que eu posso, é ir atrás desse pessoal, a galera que já estuda há muito mais tempo que eu. Então eu tento me aproveitar deles de um bom modo, tá? Pra conseguir buscar saber mais, buscar mais conhecimento, tentar me aprofundar. E não ficar só naquilo que é passado, como é na escola, em que o professor dá o conteúdo, a gente faz o que ele manda e vai pra casa depois, tá? Então, isso é muito importante. Inclusive, eu também daria como dica, tá? Seja curioso, vá atrás, aproveite as oportunidades que aparecem. Porque a universidade, ela é grande demais. Entrando nesse ponto de que a universidade é grande demais, eu vou começar a falar do terceiro ponto positivo que eu anotei aqui, que são as oportunidades, tá? Irmão, vocês não têm noção da quantidade de coisa que tem dentro da faculdade, tá? Eu não sei se dentro de toda faculdade, se dentro de toda universidade é assim, mas pelo menos na Federal de Pernambuco, ou o que eu imagino que pode ser transferido para todas as outras universidades públicas do país, tem uma quantidade de oportunidade imensa, tá? E o que eu quero dizer com oportunidade? A gente vai ter projetos, tá? Sejam de extensão. A gente vai ter movimentos estudantis, para quem gosta desse tipo de coisa. Então, a gente vai ter pesquisa, a gente vai ter projeto de extensão, a gente vai ter grupos de estudo, a gente vai ter monitoria. Então, quando você conclui uma determinada cadeira e tem o tempo para conseguir ser monitor dela, você vai auxiliar o professor que dá aquela disciplina para turmas novas. Então, a gente vai ter laboratórios, você pode fazer parte de laboratórios de pesquisa, né, dentro da universidade. A gente vai ter ligas acadêmicas, que inclusive eu acabei me inscrevendo em uma, mas não passei, infelizmente. Mas, enfim, tem muitas, então o que não vai faltar é oportunidade se você for atrás, obviamente. Você não pode ficar esperando que as coisas caiam no seu colo do nada. Pode acontecer? Pode, mas eu não recomendo que você só fique esperando, né? Porque eu também não tenho feito isso. Então, com isso a gente pode chegar à conclusão que tem muita coisa, tá? Então, eu nem consigo falar de tudo aqui ainda, porque talvez tenha coisas que nem eu sei até o presente momento. Então, outras coisas que tem, eu também não tinha citado aqui, tem atlética, então você pode participar de jogos, competições, atividades extracurriculares, como cursos de outras línguas, como inglês, francês, espanhol, libras. Você pode participar de esportes, então tem a galera que treina judô, jiu-jitsu, que faz atletismo, que faz natação, enfim. Tem uma gama, uma variedade de atividades que você pode fazer lá dentro, que é enorme, tá? Então, embora boa parte dessas coisas aqui eu ainda não tenha tido a experiência de participar ativamente de fato, eu pude, de certa forma, acompanhar e pelo menos ter tido a oportunidade de tentar entrar em umas atividades, seja como tem na liga acadêmica, seja os laboratórios, sejam seminários, tá? Tem muita apresentação de gente que já é muito mais experiente, eles vão lá falar sobre determinados temas, como o seminário que eu acompanhei, que era sobre o TDAH, né? Então, o que não falta são experiências desse tipo, seminários, projetos, enfim. Tudo que você imaginar, você consegue encontrar lá dentro, basicamente. Então, eu acho que esses são os 3 pontos que eu considero, assim, os melhores da experiência que eu tive no meu primeiro período e na minha experiência universitária até agora. Deixando isso aí bem claro, bem detalhado pra vocês, eu acho, talvez tenha ficado um pouco redundante, a gente vai entrar agora nos pontos negativos. Então, vamos lá. O primeiro ponto negativo aqui, e aí eu vou ser bem sincero, tá? Eu acho que é um descaso enorme com a educação no nosso país, tá? No Brasil, um país que já não tem uma educação tão boa, eu acho um descaso maior ainda esse tipo de situação em universidade, que é a estrutura. Cara, sinceramente, quando eu tive o primeiro contato com a universidade, tá? No início do período, no primeiro dia de aula, eu achei lindo, tá? Então, pô, tudo muito verde, um local muito aberto, vários prédios, vários polos, mas com o passar do tempo, a gente vai percebendo os descasos que tem lá, sabe? A falta de estrutura mesmo pra dar aula. Então, quando eu comecei a ter aula lá, no início do período, minhas salas estavam com o ar-condicionado quebrado, o prédio não tem uma estrutura tão boa assim, isso falando física, tem diversos casos do elevador quebrando do nada, tem as cadeiras que são, em grande parte, bastante desfiadas, quebradas de fato.
tem a estrutura da própria sala de aula, a gente consegue perceber que não é das melhores. A gente também teve casos de faltar água simplesmente no prédio, então a gente não tinha como dar descarga, né, nos banheiros, a gente não tinha como lavar a mão. Também não tem água potável no prédio, então a gente tem que ou estar comprando água ou tentando ir para outros polos que tenham para conseguir encher garrafas, por exemplo. Já teve casos de o teto de uma das salas simplesmente inundar por vazamento, então teve todo um transtorno em que a gente, os próprios alunos, tivemos que ir para tirar documento que estavam sendo perdidos dentro do próprio prédio. Então a gente consegue perceber que o que faz aquele prédio ali são exatamente as pessoas, tá? E que a estrutura é de fato muito precária, tá? Muito, muito precária, não tenho o que esconder. E eu não digo isso aqui para desanimar ninguém que tem vontade de entrar ou simplesmente para estar falando mal da educação pública de graça, tá? É a realidade, infelizmente é a realidade, inclusive, e eu tô fazendo parte disso, assim como muitas outras pessoas, e eu acho que se essa é a realidade, a gente tem que abordar isso de diversas formas, e uma dessas formas tem que vir por parte dos próprios estudantes, assim como eu tô fazendo aqui. Então é de fato um absurdo, mas é algo que a gente tem que passar e também lidar com isso, né? Se eu quiser estudar, eu vou ter que passar por isso lá. Então, esse pra mim é o ponto crucial, o pior ponto de todos vai ser esse pra mim. Então, acho que nada vai conseguir superar isso, ao menos por enquanto. E ponto negativo, o que é que eu posso trazer mais? A rotina, tá? Então, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que é muito bom cursar, é muito bom fazer faculdade, é muito bom estar estudando com ênfase em uma formação profissional, né? Buscando algo no futuro, é muito puxado. Eu, por exemplo, que não sou do Recife, eu tenho que acordar de 4 da manhã pra ir pra outra cidade, pegando um ônibus, chegando lá 2 horas mais cedo antes das aulas começarem. Enfim, tendo as aulas, depois voltando pra casa, aí eu tenho que organizar. Acho que vocês conseguem perceber que é puxado simplesmente pelo fato de que eu deixei de trazer vídeos aqui pro canal. Tá, por alguns outros motivos também que congruíram pra isso, mas não deixa de ser puxado. Então, a gente vai ter muita leitura, tá? Psicologia você vai ler muito, não tem pra onde fugir. Você vai ter que ler, você vai ter muita aula, você vai ter que estudar pras provas, você vai ter que produzir trabalho. Então vai demandar muito tempo, vai demandar muito esforço seu e principalmente paciência, tá? Não adianta você se afobar muito. Então, quando a gente começa a ler, tem muita coisa que a gente não entende. E a solução é ler sem entender mesmo. A gente vai terminar de ler um artigo inteiro sem entender. A gente vai terminar de ler parte de livro inteiro sem entender nada. E muitas das vezes não tem muito que a gente fazer, a não ser tentar estudar mais ainda, né? Então, faz parte da rotina de estudante, faz parte de estudar algo que você simplesmente ainda não sabe. Eu acho que esse é o terceiro ponto é o principal, que é ter paciência, né? A gente tem que manter a calma quando a gente tá estudando algo que é muito novo. Porque se a gente se desespera, e que vai se desesperar sim, com certeza, é pior, infelizmente, mas é inevitável. Uma das coisas que acabam acontecendo, que aconteceram com a gente, e que também serve como dica pra você, é pra não tentar deixar nada acumular. Porque se acumular, vai ficar muito pesado pra gente lidar depois. E vai ficar um bolo de coisa pra resolver de última hora. Embora eu tenha conseguido deixar as coisas não acumularem, não teve jeito, tá? Muitas vezes acontece, coisas que você não pode controlar acontecem, e aí acabam prejudicando o seu período, as suas aulas, as suas avaliações. Então, o que aconteceu com a gente? A gente teve casos de professor adoecer e não poder dar aula, de professor simplesmente subir e se dar paradeiro, de professor passar a atividade e não aparecer para explicar ela melhor e corrigir. A gente teve casos de chuva no Recife que impediu a gente de ter aula lá por alagamentos. Então, são uma grande congruência de fatos que acabam atrapalhando esses dias e que, por isso, muita coisa acaba sendo empurrada pro final do período. Então, quando você chega ali no último mês, nas últimas semanas, tá aquele monte de coisas pra você fazer de última hora. Então, você vai ter trabalho pra apresentar, você vai ter prova de neuroanatomia pra fazer, você vai ter prova de desenvolvimento pra fazer, você vai ter trabalho em ABNT pra conduzir e, de vez em quando, também são em grupos. De uma certa forma, acaba ficando muita coisa acumulada pro final do período. Então, tem que facilitar o seu processo, tá? Tem que evitar o que você consegue. Tem que lidar com as coisas que você pode controlar. Porque as coisas que você não pode controlar vão aparecer e você vai ter que lidar com elas da mesma forma. Então, é interessante que você tenha um problema a menos. Então, olhando aqui pro caderno, eu acho que não tem mais muito que eu posso acrescentar aqui. Talvez o conteúdo que a gente recebe na universidade, mas eu acho que esse não é um ponto central pra esse vídeo, tá? O que eu quero dizer com conteúdo é que a gente não precisa considerar tudo que a gente recebe em sala. Todo assunto, nem todo conteúdo, ele é válido, tá? Então, nem tudo eu acho que deveria estar ali. Mas isso aí pode ser assunto para um próximo vídeo que eu posso falar melhor sobre as disciplinas e sobre o que eu quero dizer com que a gente não tem que absorver todo o conteúdo que é dado pra gente. Acho que talvez eu tenha conseguido deixar bem claro aqui o que eu considerei muito bom, o que eu considerei bem ruim. No mais, eu considero que, cara, é uma experiência super válida. Eu acredito que eu não deixaria de recomendar pra ninguém. Então, se você tem vontade de cursar, de fazer uma faculdade, seja de psicologia ou qualquer outro curso, vai atrás se é um objetivo seu, se dedica, faz aí o teu Enem. Se você tá sendo estudante agora do ensino médio, cara, se dedica, vai atrás, você pode passar, eu passei. Então, é uma experiência super válida. Agora a gente tá no início de semestre, no 2025.1. Então, eu já tive contato com alguns dos calouros que entraram agora. A gente tem o próprio acolhimento do curso de psicologia, então a gente apadrinha alguns calouros, a gente guia eles. É muito boa essa interação que existe. Então, se você tem vontade de cursar, de fazer uma faculdade, seja psicologia, seja qualquer outro curso, se dedica, você pode conseguir. É uma experiência super válida. E me conta embaixo que tipo de vídeo você quer que tipo de conteúdo você quer que eu faça aqui pro canal, o que é que você quer ver, o que é que você quer saber, tá? Eu vou estar lendo todo o comentário aí embaixo, vou estar trazendo aqui pro canal.
beleza? Então, no mais é isso. Eu acabei de falar tudo que eu tinha pra falar aqui nesse vídeo. Então, caderninho fechado, tá? Tô colocando aqui. Me conta aí embaixo o que é que tu achou das minhas experiências, se tu tá aí cursando também, se também é um universitário e tá aí falando e tá aí estudando algo, o que é que tu acha das tuas aulas, o que é que tu tem achado do teu primeiro período, também concluiu agora, o que é que tu achou da minha experiência em comparação à sua, se você já está um pouco mais avançado. Enfim, pode ficar à vontade para comentar o que quiser, eu vou estar lendo todos os comentários que vocês colocarem aí embaixo, beleza? Então, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Se você me considerou digno da sua atenção até esse momento, considere se inscrever aqui no canal, me segue lá no Instagram, que eu também estava um pouco parado e vou tentar voltar agora. E, no mais, é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.